Olá! Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do Reiki. Como começa o Reiki? De onde vem o Reiki? Quem foram as primeiras pessoas que impuseram as mãos e entenderam o que é essa terapia que alguns dizem ser milenar, porém que começa em 1922, descoberto por Mikao Usui. Quando a gente impõe as mãos sobre alguém, isso realmente é algo milenar. É algo que vem bem antes de Mikao Usui. As pessoas já tinham o hábito de impor as mãos. Na época dos povos, de povos que a gente nem chegou a conhecer. Então, aqui eu vou falar dos povos que chamava de Mu, povos que vieram do Tibete, que vieram da Índia e que foram distribuindo essa terapia, esse impor as mãos. Atlântida, na época dos babilônios, da época dos maias, dos celtas, dos persas, já existia esse tipo de terapia. Porém, a terapia Reiki, ela realmente foi institucionalizada a partir de 1922 pelo nosso mestre Mikao Usui. Então eu vou contar um pouco da história de Mikao Usui para que vocês entendam. Existem 3 grandes mestres no Reiki, aos quais nós agradecemos por ter deixado esse ensinamento para a gente. O primeiro deles é o nosso mestre Mikao Usui. Mikao Usui, japonês, nascido na aldeia de Taniai, na cidade de Yamagata, no Japão. Era filho de japoneses, nasceu em 15 de agosto de 1865. Era um grande leonino, se explica porque nasceu para brilhar. Mikao Usui, ele foi neto de militar, né? O seu pai também tinha ali uma educação mais rígida e dura, e ele se sobressaía diante dos seus amigos nos estudos, por ter realmente uma inteligência fora do normal. Mikao Usui, quando ele cresce, ele faz muitas viagens, tanto viagens para a Europa, viagens para a China, viagens para os diversos países para que ele conhecesse mais culturas. Não podemos dizer que Mikao Usui foi aquela pessoa super privilegiada, de família rica e que sempre teve muito dinheiro. Não. Mikao Usui passou por muitas dificuldades, mas ele sempre conseguiu dar a volta por cima e continuar indo atrás das coisas que ele acreditava. Então ele passou por dificuldade, gente, assim como todo mundo, assim como todos nós. Mas ele sempre acreditou e teve fé e conseguiu seguir o seu próprio curso. Um dia ele decidiu fazer 21 dias de jejum e meditação no Monte Kurama, que fica no Japão. E lá foi Mikao Usui. Ele subiu o monte, ficou 21 dias no monte, jejuando e meditando, até que ele realmente tivesse ali algum tipo de sinal, né, que trouxesse a ele realmente o que é essa energia Reiki. Os dias passaram e ele continuava jejuando, continuava meditando, até que no último dia nada tinha acontecido. Aí ele clamou. Ele falou, mas não é possível. Se realmente existe a possibilidade da gente curar com as mãos, me mostre. Foi a partir daquele dia, quando ele dormiu, que ele sentiu um grande clarão vindo do universo e que veio diretamente aqui no seu chakra coronário, por onde entrou ali o símbolo, o primeiro símbolo do Reiki. Ali ele entendeu que aquela força poderia ajudar a curar a ele mesmo e aos seus familiares. Porém, como ele era muito generoso, ele pensou, não, isso não pode ficar somente comigo. Então, eu tenho que passar para frente.
foi quando ele começou a passar o reiki para outras famílias, porque ele estava vendo que aquilo estava fazendo diferença na família dele e na vida dele. Por isso da importância de quando somos iniciados, aplicarmos na gente, para que a gente consiga sentir isso na nossa própria vida, sentir as modificações, as transformações e o que o reiki faz na nossa própria vida. Foi assim que nosso mestre fez. Foi assim que Mikao Usui fez. Então ele decidiu passar aquele ensinamento adiante, passando para outras pessoas. Em abril de 1922, Mikao Usui, ele se mudou para Aoyama, em Tóquio. E ali ele fundou a primeira associação de reiki, a primeira instituição, onde ele ensinava e aplicava reiki em outras pessoas. Em 1923, teve um grande terremoto no Japão. Mikao Usui, ele foi o responsável por ajudar grande parte de algumas cidades onde muitas pessoas se encontravam doentes e até desacreditadas. Imagina quantas pessoas o mestre Mikao Usui, ele não conseguiu salvar e ajudar. Ele era uma pessoa generosa, modesta, gentil, bondoso e pronto para doar o amor incondicional a todos. Mikao Usui passou por Hiroshima, passou por Nagasaki, passou por muitas cidades do Japão, aonde aconteceram grandes revoluções, aonde aconteceram grandes guerras, e todas essas ele conseguiu ajudar as pessoas. Mikao Usui falece em Hiroshima, num hotel, em 1926. Mikao Usui, ele buscava um saber acadêmico, ele estudava, ele era interessado em realmente ter provas científicas, mas também provas nele mesmo de que aquilo que ele estava ensinando para as outras pessoas realmente era real, é real, e que realmente poderia ajudar os outros. Por isso, da importância de nós experienciarmos em nós mesmos, antes de aplicar em qualquer outra pessoa. Por isso, da importância dos 21 dias de energia reiki, da autoaplicação, que eu vou falar no próximo vídeo. Mikao Usui, ele também deixou uma filosofia em que nós nos baseamos tanto para fazer o reiki, como uma filosofia de vida que serve para todos. Ele deixou uma filosofia que começa com só por hoje, para nos lembrar de vivermos o aqui e o agora. Mas isso também é um vídeo para uma outra aula, onde eu falarei de todos os 5 pilares do reiki. Em 1916, Mikao Usui forma a primeira mulher reikiana, uma monja budista chamada Tendai Suzuki. 15 de setembro de 1880 nasce Shujiro Hayashi, que depois vem a ser também um discípulo de Mikao Usui como reikiano. Em maio de 1925, Shujiro Hayashi começa a fazer o curso com o mestre Usui. Neste momento é introduzido os níveis do reiki, sendo ele o nível 1, que nós chamamos de Shoden, nível 2, que é chamado de Okuden, e o nível 3, que é chamado de Shipden. Esses são os níveis do reiki que foram deixados por Shujiro Hayashi. 24 de dezembro de 1900 nasce Hawayo Kawamuru, que depois será conhecida como Hawayo Takata e que será a terceira e a que traz a terapia reiki para o ocidente. Hawayo, ela era nascida no Havaí, porém de origem japonesa. Ela começou os seus estudos com o mestre Shujiro. Em 1938, ela se torna mestre pelas mãos de Shujiro Hayashi. Tá? O método reiki de Hawayo Takata chega aos Estados Unidos, onde as pessoas começam a conhecer o método reiki. Hawayo Takata,
ela formou mais de 22 reikianos, mestres reikis. Faleceu em 1980, tendo formado 22 mestres. Em 1982, alguns discípulos e mestres que foram iniciados por Takata reconhecem Phyllis-Lei Furumoto como que seria quem iria substituir a Hawaii. Em 1983 acontece um novo encontro de mestres reikianos na Inglaterra, onde as pessoas começam a conhecer ainda mais o reiki. Durante este encontro de 1983, é formada a Reiki Alliance, em homenagem a Takata. Em 2006, a terapia Reiki é considerada uma terapia integrativa da Organização Mundial de Saúde numa reunião feita em Genebra. Em 2017, foi instituído aqui no Brasil pelo SUS como uma terapia integrativa, onde já é usado em vários hospitais brasileiros e também em alguns hospitais do SUS. Os presidentes da Usui Reiki Kyoko Gakkai. O primeiro presidente foi Mikao Usui, de 1865 a 1926. O segundo presidente foi Ushida Jusaburo, 1865 a 1935. O terceiro presidente foi Taketomi Kanishi, 1878 a 1960. O quarto presidente, Watanabe Yoshiharu, 1960. O quinto presidente, Wanami Hoishi, 1883 a 1975. Sexto presidente, Koyama Kimiko, 1906 a 1999. E o sétimo presidente, que é o atual, Kondo Masaki, que nasceu em 1933 e é o atual presidente da Reiki Gakkai. Essa é um pouco da história sobre como é descoberto o Reiki, como é a introdução do Reiki, a história do Reiki e as pessoas importantes que passaram por essa história do Reiki.